Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema da semana, que foi, especificamente, a essência de Efésios. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que diz: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Durante essa semana tivemos aí a oportunidade de poder estudar um pouco a respeito daquilo que é o resumo, o fechamento do livro de Efésios. Entretanto, antes de podermos nos aprofundar ainda um pouco no nosso estudo de hoje, eu gostaria de fazer duas coisas. A primeira, eu queria enviar um abraço muito especial para a Simoni Camilo, minha sobrinha querida, que hoje completa mais um ano de vida. Sim, que Deus te abençoe muito, que te dê sabedoria para viver a sua história enquanto filha, enquanto mãe, enquanto esposa e enquanto alguém que tem um papel a desempenhar dentro do reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Ao mesmo tempo, gostaria de orar, colocando diante do Senhor cada um dos pedidos que estão aí no seu coração e, ao mesmo tempo, orando. Você já sabe que nessa semana o pedido especial pelo qual nós temos orado juntos, e eu agradeço muito aqueles que estão fazendo desse pedido que temos colocado aqui motivo de oração. Nessa semana nós estamos orando pelo Aventuri da Associação Paulistana, o encontro dos nossos aventureiros aqui do campo. Hoje, especificamente, às 20 horas, será a abertura do nosso Aventuri na Estância Árvore da Vida. Algo no entorno de 2.100 aventureiros lá estarão. Ore por todos os aventureiros que ali estarão, pelas diretorias que estarão levando esses aventureiros para lá, por aqueles que estarão viajando. São pelo menos 98 clubes que estão se deslocando de diversos lugares daqui da cidade de São Paulo para lá para Sumaré, para que eles sejam protegidos, e ao mesmo tempo por aqueles que estão organizando esse evento, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração dessas pessoas e tenhamos a oportunidade de ver muitas dessas crianças se entregando a Jesus. Una-se a mim neste momento de oração. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que tu estás conosco. Obrigado, acima de tudo, por sabermos da tua preocupação e do teu cuidado com cada um de nós. Colocamos diante do Senhor cada pedido que vai no coração desse amigo, dessa amiga que nesse momento ora comigo. Sabemos que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas e, sabendo do fim antes do princípio, o Senhor pode operar de maneira extraordinária, sabendo aquilo que é o melhor para nós. Colocamos diante do Senhor os nossos desejos do coração, mas submetemos a nossa vontade à tua. Pedimos também uma bênção toda especial, Pai, para a Simoni, que hoje completa mais um ano de vida, que o Senhor dê ela muita sabedoria e a mantenha sempre nos seus caminhos. Colocamos também o Aventuri, Pai, que hoje está se iniciando aqui na Associação Paulistana. Te peço por todos os meninos e meninas, pelas caravanas que estão se deslocando de diversos lugares, que eles cheguem bem até o seu destino, e acima de tudo por todos aqueles que estarão dirigindo esse evento, para que nossos meninos e meninas tenham uma experiência forte com Jesus Cristo. Nos colocamos em tuas mãos pedindo também que fale conosco agora através do estudo da lição da Escola Sabatina, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Não poderíamos encerrar a lição da Escola Sabatina deste trimestre, a lição que está focada na carta aos Efésios, sem analisarmos o capítulo 6 de Efésios. Pelo menos aquilo que é o aspecto geral do capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo extremamente rico, capítulo que fecha todo o trabalho desenvolvido pelo apóstolo Paulo em toda a carta. Como temos mencionado durante toda essa semana, a carta aos Efésios é como se fosse uma visão geral daquilo que foram os ensinos do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Mas, de forma específica, o capítulo 6 vai mostrar um aspecto fantástico.
Apesar de termos percebido lá no capítulo 1 que fomos escolhidos por Deus mesmo antes da criação do planeta, que o Senhor Deus já tinha pensado em nós, bem como na criação da igreja, antes mesmo que surgisse o planeta, que surgissem as pessoas, ou que o pecado surgisse aqui. A igreja não foi um acidente de percurso, não foi um mal necessário. Deus pensou na igreja, mas mais especificamente, ele chamou cada pessoa para poder fazer parte da sua igreja e deu à igreja poder e autoridade. No capítulo 2, tivemos a oportunidade de perceber como éramos antes de nos encontrarmos com Jesus, como a graça de Cristo nos alcançou. No capítulo 3, vimos que depois que nos encontramos com Cristo, que aceitamos o seu chamado, não existe mais diferenciação de pessoa para pessoa. Não existem pessoas de primeiro escalão e gente de segundo escalão. No Evangelho de Cristo, todos são um, independente da raça, independente da sua posição social, todos são um em Cristo. No capítulo 4, percebemos os dons espirituais que Deus concedeu à igreja para que a igreja consiga viver o extraordinário de Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado, que é a igreja, e ao mesmo tempo que as fronteiras do reino sejam expandidas cada vez mais. Tivemos a oportunidade no capítulo 5 perceber que cada pessoa deve se submeter a outra como a Cristo Jesus. E nessa perspectiva, pais se submetem a filhos, filhos se submetem aos pais, patrões ou senhores se submetem aos servos, servos se submetem aos seus senhores, maridos se submetem a esposas, esposas se submetem aos maridos. Assim como Cristo Jesus tem cuidado da sua igreja, todos devem cuidar uns dos outros. E agora no capítulo 6, Paulo termina com a noção básica de que apesar de todo o propósito desenvolvido por Deus, de tudo aquilo que Deus mencionou em sua palavra, que era o propósito dele, existe uma grande luta acontecendo entre as forças do bem e do mal. E se não estivermos muito atentos, poderemos perder essa batalha. Paulo vai mencionar que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, Paulo começa mencionando contra o que não é nossa luta. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Você já reparou quantas são as ocasiões nas quais nós lutamos para tentar mudar o coração das pessoas? Para tentar fazer com que as pessoas sejam modificadas ou que um casamento melhore através da mudança de uma pessoa ou através da mudança do perfil ou da personalidade de outro. Quantas vezes nós perdemos o nosso sono lutando para mudar um filho, uma filha, lutando para poder mudar as circunstâncias que nos cercam dentro do trabalho, dentro das estruturas. E às vezes nos frustramos porque não conseguimos a mudança no outro. Não conseguimos nem mesmo, às vezes, mudar a nós mesmos. Paulo começa dizendo, lembre-se disso, a luta de vocês não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos, não é para mudar as pessoas ou as circunstâncias. Existe uma luta, e essa sim deve ser travada por nós. Uma luta contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus amigos, quando nós paramos para poder pensar na luta que acontece por detrás dos bastidores, Ellen White mesmo menciona que se a cortina que separa o mundo visível do invisível fosse vista, ou fosse aberta para vermos aquilo que acontece por detrás dos bastidores, veríamos as forças do bem e do mal combatendo entre si de uma forma tão feroz que nós cairíamos prostrados diante de Deus e clamaríamos dia e noite por libertação. Portanto, não é uma brincadeira aquilo que está acontecendo. Por isso, Paulo termina dizendo que nós devemos sim usar a armadura de Deus para estarmos em pé no dia mau, para que possamos vencer essa mesma luta. Meu querido amigo, durante todo esse trimestre tivemos a oportunidade de poder perceber isso. Há aqui uma indicação que aparece dentro do contexto do nosso guia de estudos que deve ser entendida de uma maneira total e completa. Os versículos, o capítulo 6, versos 13 a 17, Paulo ele vai dizer, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis.
Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele termina dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, armados, teremos a oportunidade de vencer todos os embates dessa vida. Eu realmente espero que você tenha sido extremamente abençoado no estudo desse trimestre. Eu posso dizer a você que fui muito abençoado, mas muito abençoado mesmo. Agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de revisar alguns pontos muito importantes dentro da carta aos Efésios. Mas quero também te dizer que a nossa jornada não termina por aqui. Eu te agradeço pela companhia durante esse trimestre, mas amanhã estaremos começando uma lição novinha. Dá uma olhada para isso, ó. Minha lição aqui está com um cheirinho de novo ainda. Nessa lição, cujo tema geral será Missão de Deus, Minha Missão, teremos a oportunidade de entender alguns aspectos fundamentais dentro do contexto da missão. Só para você poder ter uma visão do todo. Olha, na primeira semana, serão 13 semanas de estudo dentro dessa temática. Estudaremos sobre a missão de Deus nos alcança. Na segunda semana, missão de Deus nos alcança, parte 2. Na terceira semana, o chamado de Deus para a missão. Quarta semana, chamado de Deus e missão de Deus. Quinta semana, desculpas para evitar a missão. Sexta semana, motivos e preparos para a missão. Sétima semana, missão em favor do meu próximo. Oitava semana, missão em favor dos necessitados. Nona semana, missão em favor dos poderosos. 10ª semana, missão em favor dos não alcançados, parte 1. 11ª semana, missão em favor dos não alcançados, parte 2. 12ª semana, Esther e Mordecai. 13ª semana, o fim da missão de Deus. Vai ser realmente fantástico ter a oportunidade de poder estudar durante todo esse trimestre dentro dessa mesma temática. Vai ser realmente fantástico. Eu espero poder contar com você nesse estudo. A lição está aqui e eu te prometo que amanhã também estarei aqui. Até porque eu estudo a lição. E você? Te espero amanhã, hein?